ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. ESG e sustentabilidade possuem uma relação direta. Como já falamos aqui no primeiro episódio da série do Impacto, o ESG é focado nas empresas e a sustentabilidade é a responsabilidade de todos. Mas, para adotarmos ações sustentáveis em nossas vidas, precisamos mudar o padrão de produção e também de consumo, além do estilo de vida. Por isso, surgiram alguns novos modelos e formas de pensar negócios e também mudar as ações na vida em sociedade. Nessa série, eu, Eduardo Couto, estou ao lado da Alicia Mesquita, da Impact Hub, que vem junto comigo contando também com os nossos convidados. Nós abordamos os assuntos que ajudam nesse processo de transformação e também, claro, tentando impactar a sua vida. Alicia, seja muito bem-vinda. Oi, Couto, muito obrigada. Prazer estar aqui de novo com você. E no primeiro episódio do Impacto aqui no ES Ouve, a gente conversou com o secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, Felipe Rigoni, e lá a gente falou sobre inovação ambiental, negócios de impacto, sociobiodiversidade, e no segundo a gente ouviu o Douglas Peixoto, coordenador do Desenvolvimento Social no Espírito Santo e Baía de Suzano, sobre a participação das empresas sobre a mitigação de riscos. Hoje o nosso papo é sobre economia donut, e quem participa conosco é a Isabela Guerra. Seja muito bem-vinda. Ela é psicóloga e mestre em desenvolvimento sustentável, entusiasta pela vida e também pelo resgate da humanidade. A Isabela Guerra atua como coordenadora do desenvolvimento humano e organizacional e é cofundadora do Movimento Donut no Brasil. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Para a Alice, para o Couto, é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente poder conversar, se aprofundar e ter, enfim, excelentes reflexões a respeito do tema. Isabela, eu agradeço o convite, você ter aceito o nosso convite para estar aqui, para poder compartilhar um pouco com a gente do seu conhecimento. E antes da gente falar um pouco sobre o que é economia donut de fato, eu queria que você falasse para a gente sobre o que são as novas economias. A gente pensa economia sempre só por um único olhar. E de vez em quando agora a gente ouve falar sobre o que é economia criativa, economia da solidariedade, economia circular. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que são essas economias diferentes. Perfeito, Alice, com certeza. Acho que vale a pena sim dar essa contextualização, até para poder trazer um pouco mais de luz ao tema de que nós não temos uma única forma de resolver, estruturar e organizar a vida aqui na Terra, nem da gente se relacionar com pessoas, negócios, comunidade, política. Existem várias outras formas, além dessa que a maior parte das pessoas conhece, que é de uma forma mais extrativista, onde a exploração dos recursos a fim de obter lucro e crescimento. Bom, vamos lá. As novas economias, elas são novas formas ou formas diferentes de se organizar, como eu comentei com vocês, as relações e a maneira como a gente vive. Por que a gente fala que são novas formas de estruturar a maneira como a gente vive? Se você for olhar a palavra economia, ela vem da junção de duas palavras gregas, oikos, nomos, que significa oikos, casa, e nomos, regras, ou seja, regras da casa. A forma como as coisas funcionam, como a gente faz a gestão da nossa casa. Com toda certeza, não existe só uma forma de você fazer a gestão da nossa casa. Entenda-se casa aqui como a nossa casa lar, a nossa casa bairro, a nossa casa cidade, estado, país e planeta. Existem várias outras formas de a gente fazer a gestão da nossa casa, além dessa conhecida. Nós temos chamado, há algum tempo, essas novas formas culturais de se organizar e fazer gestão do nosso dia a dia, da nossa vida, de novas economias, principalmente por serem pouco conhecidas, por não serem tão disseminadas, por conta de esta forma, dessa exploração, dessa questão focada no lucro, no crescimento, ser a que realmente tem maior alcance e conhecimento, e às vezes não dá voz porque é um pouco diferente. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, além da economia criativa, que é uma das que a gente mais fala, que é a economia a partir da criatividade. A gente tem economia circular,
que é uma maneira como a gente consome as coisas, os recursos. Nós temos a economia colaborativa, que se baseia na economia da colaboração, onde as pessoas colaboram, fazem inclusive compartilhamento de itens em serviços. Economia de Francisco, que é uma das economias que apareceu também há pouco tempo, que ela é disseminada pelo Papa Francisco, que fala muito sobre questões socioambientais também. Temos economia do bem viver, economia do bem-estar, economia, enfim, uma série de economias, e a economia Dunnett, que a gente vai falar um pouco hoje, né? Ou seja, tem economia para todo mundo vestir a camisa. Para todo mundo vestir a sua camisa, Couto. E o mais interessante é que a maior parte das novas economias, elas têm as mesmas causas e os mesmos valores. É olhar o mundo e as relações além do lucro e do crescimento. Isso é muito curioso quando a gente vai olhar, né? Porque, nossa, é tanto jeito diferente de falar sobre a mesma coisa, até por conta da gente poder fazer algo que saia desse padrão. Imagina, a gente está indo de um jeito só e pensando outras várias formas de poder pensar e funcionar, né, e sair dessa questão do crescimento e da exploração. E é aí que entra a economia Donald, e explica pra gente melhor o que é essa economia e o que ela tem de igual e de diferente dessas outras todas. Bom, a economia Dunnett, ela é uma teoria, na verdade, uma metodologia ou uma ferramenta. A gente fala muito das ferramentas da economia Dunnett, que foi desenvolvida por uma autora inglesa, Kate Raworth. Maravilhoso, gente, uma mulher, de novo, desenvolvendo novas maneiras da gente pensar o mundo e a economia. Essa inglesa, ela estudou em Oxford, ela foi entender de fato o que é a economia raiz, essa economia do streaming que a gente fala, da maior parte que a maior parte das pessoas conhece como única, porque ela não se conformava que a gente precisava explorar ou tirar de uma pessoa ou de outra, ou que nem todos tivessem acesso a bem-estar, e muito menos que precisávamos explorar o meio ambiente para isso. A partir disso tudo, a Kate, ela foi chegando num conceito e desenvolveu a economia Dunnett com esse, principalmente de uma maneira visual, para que a gente pudesse gravar e entender melhor, uma economia que considere o bem-estar social, uma forma digna das pessoas viverem, com acesso à educação, saúde, trabalho, dinheiro, com questões sanitárias, e que isso acontecesse de uma forma que não extrapolasse os limites planetários, que tem a ver com a questão da camada de ozônio, a acidificação do oceano, a poluição no ar, porque muito se fala, e algumas pessoas ainda acham que a gente só tem essa maneira de conseguir crescer. Então eu vou usar de se desenvolver. Eu vou tirar do meio ambiente para poder desenvolver e diminuir a pobreza no mundo, porque senão não tem como isso acontecer. Não, a gente pode pensar formas de diminuir a pobreza, de poder trazer acesso ao bem-estar sem precisar degradar tanto o meio ambiente. Como que a Kate desenhou isso, Couto? Olha só que interessante, que inteligente que essa mulher foi. Ela se baseou no estudo de um mapeamento que a ONU já tinha feito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Que é a famosa Agenda 2030, que depois vocês podem até pensar em algum momento falar sobre isso, que são 17 objetivos que precisamos alcançar até 2030 para que a gente consiga recuperar algumas situações no mundo. Alguns desses objetivos dizem respeito à parte social, como eu comentei. Então ela olhou desses objetivos ali, bem-estar social, diminuir pobreza, como eu comentei, equidade de gênero, diminuir desigualdade, acesso à saúde e tal, e desenhou um círculo colocando todos esses objetivos ligados ao bem-estar social. Ao redor deste círculo do bem-estar social, ela fez um outro grande círculo onde ela colocou os limites planetários que também já tinham sido mapeados por um grande estudo de Estocolmo, que são aqueles que a gente percebe que já estão em perigo, como eu comentei há pouco, poluição, acidificação do oceano, a camada de ozônio, que a gente tanto fala. Ela desenhou esse outro círculo e colocou essas questões ambientais dos limites. Por que ela fez esses dois círculos que ficou em formato de um donut, de uma rosquinha? Porque entende-se que a nova economia, uma economia justa, que seja igualitária, que leve em consideração todos os seres, inclusive ambientais e sociais,
deve acontecer entre esse espaço dos dois círculos, sem extrapolar os limites planetários e levando em consideração essa questão dos índices de bem-estar social e humano. E é a partir disso que a gente precisa olhar todas as ações dentro de empresas, escolas, no dia a dia, nas nossas relações, das nossas escolhas de consumo, levando em consideração: isso aqui eu estou contribuindo para o bem-estar social do mundo ou não? Isso aqui eu estou extrapolando os limites planetários ou não? Então é mais ou menos isso, de uma forma visual, inteligente, que marca para a gente poder pensar e já baseado em alguns conceitos que existiam. É mais ou menos isso. Ô, Isabela, a gente pode falar que a economia Dunnett, ela busca uma forma de mitigar e solucionar esses problemas de desigualdade social, problemas climáticos. A gente pode falar que ela busca ser um caminho para que as empresas, o poder público e as pessoas, elas pensem em ações para que a gente resolva e mitigue esses problemas. Exato. De uma forma simples, a gente pode falar isso, né? Pode, Lícia. E até é legal, porque assim, a gente pode pensar, né, no que já está acontecendo no mundo hoje, que a gente pode solucionar esses problemas, e também como não criar novos problemas. Então, um produto novo, um negócio novo, uma comunidade nova, como é que eu posso construir isso a partir desses princípios do bem-estar social e ambiental? A gente conversou com o pessoal da Suzano, e a Suzano, ela tem uma meta arrojada aí de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza. E para isso ela tem desenvolvido programas principalmente para apoiar empreendedorismo comunitário. Ainda hoje, sempre com o olhar de que a gente precisa tirar as pessoas da linha da pobreza através do ganho financeiro direto. Quando a gente olha, né, que você falou que a parte interna do Dunnett é um olhar do dignidade de vida, a gente pode falar então que programas baseados na economia Dunnett, eles têm um impacto maior e mais direto na saída das pessoas da linha da pobreza? Ele tem um impacto direto, com toda certeza. Não sei se maior ou menor, Lícia, mas quando a gente olha a pobreza, né, às vezes as pessoas têm essa sensação que pobreza só tem a ver com dinheiro, como você comentou agora há pouco, né? E na verdade, pobreza e falta de bem-estar social não é só dinheiro. A gente pode pensar em ações que a gente dê acessos e bem-estar para as pessoas que não necessariamente precisam envolver dinheiro diretamente. E sim, a economia Dunnett pensa e olha para isso, né? Como é que a gente pode mitigar e não piorar isso? A minha questão é, como é que a gente materializa isso? Porque muitas vezes o dado que chega pra gente, que não tá tão estudado, que não tá tão pra frente, o salário mínimo hoje ideal para cumprir tudo aquilo que a gente tem ali na nossa Constituição: trabalho, lazer, vestuário, alimentação, uma boa educação, saúde. Salvo engano, o último índice era 6 mil e poucos reais. Como é que a gente materializa? Se a gente tem um salário mínimo de 1.000 e poucos, como é que a gente consegue dar um bem-estar e materializa esse bem-estar sem necessariamente o salário mínimo chegar aos 6 mil, mas que a gente ache um ponto de média, porque ele precisa de um determinado aumento, mas se não vai chegar lá, como é que a gente materializa essas outras coisas para elas caberem no que as pessoas efetivamente recebem? Claro, super, super interessante a sua pergunta, Couto, porque assim, aí que entra a questão do desenvolvimento do poder público, né? Na minha percepção, pelo que eu estudo, percebo e vivencio, quanto mais a gente dá acesso às pessoas a serviços e oportunidades que não precisariam sair diretamente desse salário mínimo dela, a gente consegue proporcionar outras coisas para ela com esse dinheiro. Enfim, eu acho que essa questão do desenvolvimento do poder público, ela ajuda bastante, né? Essa questão de dar acesso às pessoas, enfim, desenvolver esses serviços que poderiam e deveriam ser mais acessíveis. Acho que a palavra é acesso mesmo. Eu acho que a gente pode trazer um olhar do que o Amartya Sen fala, que é a pobreza multidimensional, que as pessoas não têm acesso à água tratada, elas não têm acesso à coleta de esgoto de qualidade, elas não têm acesso à energia de qualidade, elas não têm acesso a uma moradia digna, a estudo de qualidade, né? Elas não têm acesso nem ao lazer público de qualidade. Então, se a gente dá
todos esses acessos, né, o poder público e inclusive as empresas, o salário mínimo não precisa chegar nos 6 mil e poucos reais, né? E aí eu acho que casa com o que a Kate fala quando ela tem esse olhar do dignidade de vida que as pessoas precisam para viver. Exato. E tem um outro ponto, Lícia, que é interessante a gente pensar, Lícia e Couto, né? Por que a gente não pode chegar aos 6 mil reais, né? Porque a gente poderia, talvez, deveria todo mundo ter um salário alto e digno. Porque existe muita desigualdade quando a gente olha. Tem muito na mão de poucos e muitos com nada nas mãos. E daí a gente olha e fala assim, então eu preciso ter... Calma, pera, será que é 6 mil mesmo? Como é que eu faço para ter esses 6 mil? Como é que eu faço para poder ter dignidade? Enfim, acho que as coisas estão um pouco invertidas. Aumenta-se a riqueza, então a gente gera mais dinheiro, a gente gera mais, mas vai para a mão de quem tudo isso? Aí acaba que um recebe 6 milhões e o outro não chega nos 6 mil. Então a gente acaba achando que isso é impossível. Mas se a gente olhar um pouquinho mais para essa distribuição, talvez isso seria um pouco mais perto do possível. Mas enfim, concordo também com a Alicia com isso, com a gente olhar para todas essas outras questões. Como eu falei, acho que acesso é uma boa palavra, né? Para a gente poder pensar em menos questão financeira. Você trouxe um ponto na sua fala que me chamou a atenção, né? Que é gerar riqueza. E uma das coisas que eu tenho pensado e questionado, e inclusive começado a estudar, lido mais sobre isso, é efetivamente o que é riqueza, né? Hoje a gente tem um conceito de medir desenvolvimento econômico de um país através do PIB. O PIB cresce, o país é mais rico. Mas o país é mais rico, na verdade, ele tem mais dinheiro. Mas a custo de quê? A custo de acabar, por exemplo, com riquezas naturais? Então ele é mais rico mesmo? E até mesmo, se a gente for pensar, Alicia, vamos pensar em alguns serviços que são não remunerados, que acabam não sendo levados em considerações nessa conta e que são extremamente importantes para o desenvolvimento das pessoas, né? Como, por exemplo, o cuidado dentro de casa. Pera, mas isso aí não é contabilizado no PIB? As pessoas não ganham dinheiro? Como é que a gente faz isso? Uma pessoa, ela consegue seu desenvolvimento sem levar dinheiro em consideração? Então, realmente é uma medida que, se ela for isolada, ela não diz, gente, nada é pouca coisa demais, mas é quase nada com relação ao quanto aquele país, aquele local é desenvolvido ou não. O PIB é uma medida. E também tem uma questão que, quando a gente compara o PIB, a gente tem uma distorção que me parece ser algo gigantesco quando a gente pensa, por exemplo, a gente não pode comparar o Brasil, a China, que está próxima da gente em questão de riqueza, porque lá tem 1 bilhão de pessoas, a gente aqui tem 200 milhões, então a riqueza deles vai ser repartida com muito mais gente do que a nossa. Da mesma forma que a gente não pode olhar para países da Europa como a França, e que lá tem muito menos gente do que tem aqui, então a riqueza lá tem muito menos gente para repartir aquela mesma riqueza. Então, efetivamente, se a gente for dividir igualmente para todo mundo, vai gerar uma distorção, porque o tamanho das populações são extremamente diferentes, né? E o PIB, ele fala única e exclusivamente sobre a questão financeira. Eu acho que esse que é o principal ponto, sabe? Da questão. Um dos conceitos, gente, da economia Dunnett, porque assim, a economia Dunnett, ela fala, né, sobre o crescimento é uma alternativa para um crescimento a qualquer custo. Crescimento que seja do PIB, do dinheiro, enfim, né, da questão da riqueza. E ela traz para nós 7 pontos que a gente deveria revisitar para conseguir alcançar essa alternativa ao crescimento a qualquer custo. E o primeiro é a gente mudar o objetivo do aumento do PIB para o desenvolvimento do Dunnett, que é a gente conseguir olhar esses índices, aumentar os índices sociais e diminuir os índices de degradação ambiental. Então, olhar desenvolvimento a partir disso. O primeiro é lá, optar o objetivo do PIB para o Dunnett. Eu acredito que esse é realmente o principal, é o ponto de partida para a gente poder olhar. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam,
Governo do Estado do Espírito Santo. Uma nova estação de tratamento de esgoto na microrregião central serrana permitirá a universalização do serviço na sede do município de Santa Leopoldina. A inauguração da ET, que contou com um investimento de 19 milhões, tem capacidade para tratar 777 mil litros de esgoto por dia, atendendo aos padrões mais rigorosos de qualidade e dando a maior contribuição para a despoluição e aumento do nível do rio Santa Maria da Vitória, que passa pelo município de Santa Leopoldina. A ação faz parte do esforço da companhia para atingir a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Isabela, quando a gente está falando, né, sobre, inclusive essa mudança, mudar o olhar do índice do PIB, por exemplo, para o índice do Danett, a gente está falando aí de poder público, a gente está falando de empresas, a gente está falando da sociedade, de organizações sem fins lucrativos, e a gente está falando de uma série de comportamentos e entendimentos, né, de como que é a responsabilidade de cada uma dessas pessoas e desses poderes e áreas da sociedade e da economia. Eu queria que você pudesse trazer algum exemplo para a gente de como que eu posso basear a economia Danett, ou na verdade como que eu posso, através do que a economia Danett traz para a gente, pensar, por exemplo, desenvolvimento de política pública, desenvolvimento de um modelo de negócio, ou desenvolvimento de um projeto que tenha um impacto positivo social, ambiental, direto na sociedade. Acho que trazer um pouco mais de exemplo, um pouco mais prático, até para as pessoas entenderem que isso não é só uma teoria. Legal, Lícia. Tem uma ferramenta e um jeito da gente pensar negócios, projetos e políticas que leve em consideração a economia Danett, que a gente chama de 4 lentes. É olhar tudo isso a partir de 4 lentes. Qual é o impacto global, qual é o impacto local, o impacto social e o impacto ambiental. E tentar desenhar esses novos projetos e ações a partir dessas 4 lentes. Como que isso que eu estou fazendo vai impactar nesses 4 pontos que eu comentei. Por falar, eu vou usar o exemplo de alguma empresa, vamos trazer assim, que queira fazer algum tipo de projeto, aproveitando o gancho do ESG, que vocês já falaram, né, que é o olhar para o social, ambiental e para a governança, querer fazer um projeto para o social. Ok, como que a gente vai fazer um projeto levando em consideração isso, social e ambiental também? A gente vai fazer um desenvolvimento comunitário nessas comunidades que estão ao redor da empresa, a gente vai proporcionar, fazer alguns acessos para eles. Como você comentou, a primeira coisa vamos proporcionar que eles ganhem dinheiro. Vamos lá capacitar, fazer com que eles consigam, sei lá, aprender, as mulheres aprendam a costurar. Putz, legal, vai para o social, olha para a lente do social. Tem um impacto local? Tem, muito legal. Isso impacta globalmente? Impacta, ainda pouquinho, mas impacta. E no ambiental? Opa, pera lá. Será que isso aí está impactando no ambiental? Vamos pensar, nossa, a gente vai capacitá-las para costurar. Por que não colocar a questão do reuso nessa equação para poder diminuir o descarte de insumos no meio ambiente? Nossa, legal. Então a gente vai capacitar essas costureiras, vai trazer uma dignidade primeiro de se sentir fazendo parte, né, de poder trabalhar, poder ter propósito naquilo que faz e ainda utilizando as questões do reuso. Mais uma vez, olhando as 4 lentes, tá dentro, indo em direção à economia Danett. Então, é sempre olhar as ações, como que a gente consegue levar em consideração isso, sem deixar, então eu vou fazer só a questão ambiental, contrato vários terceirizados que levam em consideração, vamos pegar um exemplo aí, assim, não que isso já tenha acontecido, tá? Mas, sei lá, de uma empresa que vende vinho e que ela queira contratar vinícolas que só tenham uvas orgânicas.
Nossa, maravilhoso para o ambiental, né? Sensacional. A gente não está colocando tanta questão de agrotóxico, a gente está, às vezes, estimulando uma economia menor ali da cidade. E o social? A gente está olhando para o social? Não sei. Como é que está a vida digna desses trabalhadores? Como é que eles estão sendo capacitados? Eles têm acesso à moradia? Eles têm acesso ao local de trabalho? E, pera lá, não olhamos isso. Não está, então, levando em consideração a economia Danit. Está olhando apenas uma dessas lentes e não as duas. Então, os projetos e as ações, tanto públicas quanto privadas, elas são a gente se provoca a olhar para isso, para que a gente não escape, sabe? Para que a gente não precise sacrificar uma em detrimento da outra. Essa que é a grande saída que a gente precisa buscar hoje, porque senão a gente vai continuar, gente, pensando que para que as pessoas tenham dinheiro, a gente tenha que pegar e vender metade da Amazônia e virar pecuária em tudo, porque só usando o ambiental. Não, a gente vai continuar com esse pensamento e não é isso. A gente precisa pensar em formas diferentes, levando em consideração social e ambiental. E se alguém que estiver ouvindo a gente ficou curioso e quiser saber mais e quiser fazer parte desse movimento do Danit Brasil, o que essa pessoa tem que fazer? Perfeito. O primeiro, acho que o principal ponto de comunicação que a gente tem, por conta de ser um movimento 100% voluntário, a gente resolveu optar por um único ponto de comunicação e de engajamento, que é o nosso Instagram hoje, tá? O Instagram, ele é @danit.brasil. Danit, gente, é DONUT.Brasil. Onde você pode ali clicar e, de repente, enviar uma mensagem falando que quer fazer parte. Caso você não tenha Instagram, eu gostaria de pedir até para vocês, né, para colocarem algum contato, que eu posso colocar o meu contato, posso colocar o meu e-mail à disposição aqui do podcast para as pessoas entrarem em contato comigo, que eu mando o convite para entrar no nosso grupo. Tá ótimo, muito obrigada. Gente, acessem o Instagram danit.brasil. Antes da gente terminar, hoje é o dia 13 de novembro. Que é o Dia Mundial da Economia Danit. E a gente quer saber, na verdade, sim, a gente quer pedir para você falar um pouco sobre a importância desse dia. O que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil? Por que esse dia, né, o Dia Danit, ele está acontecendo? Fala um pouco para a gente desse movimento. Falo com toda certeza, estou muito feliz, assim, que é um dia que a gente começou a desenhar já há algum tempo. É engraçado falar desenhar um dia, né? Lá fora eles estão chamando de Danit Global Day e aqui a gente está chamando de Dia Danit Global. A gente está tentando trazer realmente para o nosso jeito brasileiro as ações que são feitas lá fora. Todos os hubs internacionais ao redor do mundo, que assim como nós do Danit Brasil, existem para disseminar e impulsionar as práticas, reflexões e conceitos da economia Danit, estão fazendo ações locais, em alguns momentos se conectando de forma global. Então tá um dia super interessante, super bacana, porque começou, sei lá, alguém lá na China fazendo alguma ação, alguma oficina numa comunidade X, de repente eles passam para nós a tocha aqui no Brasil, a gente conecta e faz a gente vai ter uma ação daqui a pouco, falando entre universidades, onde a gente vai fazer algumas correlações entre economia de Francisco e economia Danit. Dentro de uma escola, vai ter uma oficina com crianças, onde elas vão aprender preceitos de educação socioambiental. De repente, vai ter uma ação lá na Inglaterra, que também está acontecendo. Então, é um dia, gente, focado em a gente lembrar e pensar em soluções desde as mais simples, com crianças amarelinhas, tem crianças brincando hoje em formato de Danit, até as mais rebuscadas, onde a gente está discutindo políticas públicas e privadas para que a gente possa fazer esse jogo virar e fazer essa economia vir muito mais ao nosso favor e contra nós, do que contra nós, né? Além de tudo isso, eu sei que em Vitória tem também um movimento acontecendo hoje. Então, assim, a gente fica muito feliz porque, como eu comentei, além de entender que é um movimento global, aqui no Brasil a gente conseguiu distribuir isso o máximo possível em vários estados, em várias ações. Entrem no site do DEAL, www.daniteconomics, depois a gente pode colocar também, .org.
para vocês entenderem bem o que está acontecendo. De repente conseguem assistir alguma oficina. A gente queria, né, também convidar, que aqui no Brasil a gente está chamando o nosso Donut Brasil para uma tropicalização onde a gente invoca o nosso Borogodonut. Trazer o jeito donut de acontecer do nosso jeito brasileiro, que é esse jeito de ginga, esse jeito de alegria, de otimismo, que é um borogodó que só brasileiro tem. Então hoje o nosso dia donut está acontecendo com todo o nosso borogodonut. Eu gostaria que vocês ainda tivessem tempo de se plugar, ligar. E se não conseguir participar de alguma oficina, vai hoje para uma confeitaria, compra um donut bem lindo e tenta olhar para ele e pensar o quanto você pode estar contribuindo para o mundo pensando nas questões sociais e ambientais. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. Uma nova estação de tratamento de esgoto na microrregião central serrana permitirá a universalização do serviço na sede do município de Santa Leopoldina. A inauguração da ET, que contou com um investimento de 19 milhões, tem capacidade para tratar 777 mil litros de esgoto por dia, atendendo aos padrões mais rigorosos de qualidade e dando a maior contribuição para a despoluição e aumento do nível do rio Santa Maria da Vitória, que passa pelo município de Santa Leopoldina. A ação faz parte do esforço da companhia para atingir a universalização da coleta e tratamento de esgoto. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. É isso, assim a gente vai se encaminhando para o final. A gente quer agradecer muito a participação da Isabela e esclarecer tudo aqui conosco nessa série Impacto. Isabela, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Agradeço de verdade a oportunidade, né? E para poder estar aqui falando um pouquinho sobre aquilo que eu acredito e acho tão importante para nós. Obrigada, Alice. Obrigada, Couto. E obrigada para quem nos ouviu. O ES Ouve tem edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria de Alicia Mesquita, o jornalismo de Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.